Então, e aqui hoje nós vamos para o Provérbios 24. E lembrando que desde ontem, desde o versículo ontem 22, nós estamos vendo os 30 provérbios dos sábios. Aqui esses provérbios não são de Salomão. Ele pediu para que os sábios ali do reinado compilasse provérbios porque o Egito, ele foi grande, o Egito ele foi grande disseminador dos provérbios. Oi, Vivian, tudo bem, querida? É a Lúcia aqui, viu, tia? Que tá aqui, a Vivian. Então, nós vimos ontem no Provérbios 22, deixa eu até ver aqui com vocês, deixa eu falar o nome daquele, nome difícil, né? Amenemope. O Amenemope era ali do Egito, ele escreveu vários provérbios, e os sábios ali, Salomão pediu ali para os sábios também, ele era rodeado de pessoas também sábias, pessoas assim que, imagine gente, as conversas deles deviam ser bem interessantes, né? Deviam se reunir, muitas vezes eles traziam assim, não é provérbios, eles traziam, eu não sei o nome como dizer agora, mas aquelas tipo assim que você tem que adivinhar o que é, né? Então, e aí eles tinham que pensar para descobrir, e eles iam também ali compartilhando entre eles o que eles aprenderam. E aqui nesses 30 provérbios, Salomão pediu que compilasse, e ele depois olhou os provérbios, deu também ali o seu toque, e são esses provérbios que nós estamos vendo agora, os 30 provérbios. E nós vimos ontem 5 provérbios. No capítulo 23, nós vamos ver 1, 2, 3, nós vamos ver em média 10 provérbios aqui. 10, deixa eu ver, 18, nós vamos ver 12 provérbios, tá? Então, olha que riqueza, vão ser versículos. Antes a gente via cada versículo um tema. Agora, muitas vezes, cada provérbio aqui, cada tema vai ter 2 versículos. Alguns aqui vão ter até 6, 7 versículos no mesmo tema, tá? Então, eu convido você a pegar agora a sua Bíblia, abrir lá em Provérbios 23, para nós podermos acompanharmos juntinhas aqui. E lembrando também, quero lembrar vocês, que na plataforma Mulheres Transformadas para Transformar, nessa comunidade onde tem vários ensinamentos, nós temos lá desde Gênesis até Provérbios, todinho gravado, que fica lá na plataforma. E também temos vários cursos lá, e mais do que isso, a gente tem reuniões, 2 reuniões no mês, onde nós aprendemos juntos vários conceitos. E eu convido a minha tia Zélia, convido a Lúcia, que já participava de outros grupos, a estarem também nesse grupo. É extremamente edificante, tá? E a gente também busca conhecimento, tem livros que a gente também faz acompanhamento de livros. Então, é muito rico, principalmente para nós mulheres, um ambiente acolhedor, um ambiente de crescimento, um ambiente onde nós podemos ser edificadas mutuamente. Vocês ouvirem barulho aqui, é o cachorro latindo, viu? Tá muito frio e chovendo, e ele tá dentro de casa, então, hoje, tá? Então, vamos começar lá, Provérbios 23, diz assim, vamos para o primeiro versículo, que é o Provérbio 6, tá? Então, o primeiro versículo é o Provérbio 6, que vai ser o versículo 1, 2 e 3. Então, eu vou ver os 3 versículos de uma vez. Ó como mudou, tá vendo? Diz assim, quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Quer dizer, quando você está lá tomando uma refeição na presença de alguma autoridade, você tem que prestar atenção em quem está contigo, diante de ti, na tua frente. Porque, olha só, põe uma faca, que estranho, né? Põe uma faca à tua própria garganta, se estiveres com grande apetite. Sabe, você chega lá, vê todas aquelas comidas gostosas, vê tudo aquilo maravilhoso. Aí você tá com grande apetite, e começa a comer. Não cobices, quer dizer, não tente ter para você todas as iguarias que são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. O que quer dizer aqui? Muitas vezes, quando uma autoridade, porque a gente tem que ver o contexto, tá? Então vamos entender o contexto, porque é estranho, né? Porque ele fala assim, ó, quando você for comer na casa de uma autoridade que te chamou,
fique atento, porque pode ser uma faca na tua garganta. E não exageres no seu apetite e também não fique cobiçando tudo aquilo. Mas o que esse provérbio quer nos dizer? Parece mais um provérbio de educação, de bons modos, mas quando fala que a faca pode estar na tua garganta, é meio estranho isso, né? A não ser que for a comida, depois você come tanto e passa mal, né? Mas não é isso aqui, tá bom, amadas? O que vem a ser? Vem a ser assim que muitas vezes algumas pessoas de autoridade pode estar assim querendo te convencer de algo para depois usar você, vou falar uma palavra que se fala aqui no Brasil, como laranja. Então a pessoa te leva para um banquete, põe você para comer as iguarias, te trata bem, porque depois ela quer um favor seu. E aí você fica sem saber o que fazer. Porque já é uma autoridade na tua frente. Te tratou bem. E aí muitas vezes também essa autoridade, sem você perceber, vai pegar alguns dados seus, sem você perceber, e vai usar esses dados. Então esse provérbio, ele quer prevenir a pessoa dentro desse contexto. Então fique de olho. Não seja simples, ingênuo numa situação dessa. É isso que esse provérbio vem nos falar, tá? Então lembra, provérbios, eles são conselhos, são orientações e eles querem nos dar sabedoria. O que é sabedoria? É aplicar no dia a dia nosso, ter discernimento, ter conhecimento e entendimento para aplicar no dia a dia, para nós fazermos boas escolhas, sabermos com quem estamos nos relacionando, qual o interesse da pessoa também que se relaciona conosco e qual o nosso interesse. Então, Provérbios é essa sabedoria, uma sabedoria de relacionamento, gente. Porque a nossa vida, pensa bem, é uma vida de relacionamento. Pensa em várias situações felizes na sua vida, ou melhor, pense em uma situação que foi feliz na sua vida. Pode perceber que tinha pessoas envolvidas. Também pense em uma situação que foi triste na sua vida. Você vai ver que tinha pessoas envolvidas. Então, todas as nossas relações, elas têm envolvimento de pessoas. E o maior desafio que nós temos aqui nessa vida é nos relacionar. O casamento é um dos maiores desafios que existe, porque é o relacionamento, é dividir tudo, até o próprio corpo. Também educar filhos é outro desafio, ainda mais quando eles estão maiores, que já não nos ouvem. Então, você vê, quanto mais nós crescermos em sabedoria na parte de relacionamento, de percepção, de visão, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter mais paz interior, nós vamos tomar melhores decisões, nós vamos conduzir melhor a nossa vida. Então, agora vamos nós vimos o ditado, que eles chamam ditos, tá? Que para nós é provérbios. Agora vamos para o 7. O que é o 7? Porque começou lá no capítulo anterior. O 7 compõe o versículo 4 e 5. Então vamos ler o versículo 4 e 5. Se tiver com a sua Bíblia aí, segue, tá? Eu tô com a Bíblia King James. Sabe por que eu tô com a King James? Não é porque eu acho ela melhor, não. É porque é uma Bíblia que eu risco muito. Porque assim, depois que eu risco uma Bíblia, eu pego outra para riscar. E as outras Bíblias que eu tenho é de estudo. Então essa eu vou riscando, porque eu aprendo escrevendo, eu aprendo anotando, eu aprendo riscando, né? Então vamos lá, versículos 4 e 5. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza, tenha bom senso. Os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos, criam asas e voam pelos céus como a águia. Somente tem algumas pessoas que muitas vezes vão para fora do Brasil. Eu já conheci casal que foi para fora do Brasil para trabalhar no Japão dia e noite, porque queria trabalhar lá 1, 2 anos, deixando filhos pequenos aqui com os avós, sabe? E aí o que acontece muitas vezes? Acontece que eles voltam exaustos, fracos, doentes e vão gastar o dinheiro que ganharam, muitas vezes com a saúde. E deixaram de desfrutar os melhores anos com os filhos. Muitas vezes sofrem um acidente lá, não tem garantia nenhuma, voltam para o Brasil para fazer uma cirurgia. Outros vão para os Estados Unidos
E lá, como não existe assim faxineira, empregada doméstica, vão muito para essa tarefa de babá. E muitas vezes a pessoa se propõe trabalhar 5, 10 anos assim sem trégua para depois voltar para o Brasil, só que aí não sabe ter uma administração financeira, volta com uma saúde debilitada. Deus não fala para a gente dar e ficar assim tão angustiado quanto ao dinheiro. Deus primeiro, Ele nos ensina a nós sabermos administrar desde o pouco, para que nós possamos ter progresso no pouco, né? Então, agora, quando o nosso coração está amarrado na riqueza, gente, aí é complicado, porque a pessoa fica sempre com um único foco e vai perdendo uma visão de reflexão, uma visão de paz, uma visão de realmente descansar. Por isso que o Senhor, Ele deu um dia de descanso, porque Ele saberia. Gente, as leis trabalhistas, elas são recentes. Antigamente, não existia lei trabalhista, não existia feriado, não existia dia de folga. As pessoas eram submetidas a trabalhos forçados como escravos. E os donos das empresas, das fábricas, principalmente eram fábricas, né? Eles também eram extremamente gananciosos, eles também não paravam. E eles exigiam demais dos seus trabalhadores. Então, nós também temos que olhar o outro lado. Se nós somos um empresário, se nós estamos do lado como patrão, o que nós temos feito dos nossos empregadores? Nós temos exauridos eles para que o dinheiro entre na empresa? Então, observar isso. E diz aqui, ó, que os bens e os prestígios desaparecem com o piscar dos olhos. Porque uma pessoa que tem mais recurso financeiro, a tendência do outro ser humano é dar um certo prestígio para ela. Porque o ser humano está tão olhando para o outro sobre o foco do ter e não do ser. Então, se ele vê que a pessoa tem uma posição, tem um bom carro, tem isso, tem um bom emprego, já fica meio assim próximo, bajulando alguma coisa, né? Porque, né, dá que eu preciso de algo, eu conheço alguém. Mas na realidade, Deus nos chama para nós estarmos atentos ao nosso ser, a buscarmos, a ficar assim, não ter interesse no ter, tá? E aqui a riqueza, ele diz que é como um piscar de olhos, é como cria asas e voam pelo céu como águia. Do mesmo jeito que vem, gente, vai. E tudo vai ficar aqui quando a gente for embora, né? Eu ia mudar de versículo aqui, eu quase passei aqui no celular, mas amém, olha o vício, né? Agora nós vamos pro dito 8, que é versículo 6, tá? Diz assim, olha que interessante esse versículo, gente, versículo 6, não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas. Parece um pouco com o outro versículo, não parece? Ó, porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz, come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Vamos entender melhor esse versículo. Ele está dizendo assim, não aceites ir comer na casa do invejoso, porque ele vai estar te servindo, mas ele vai estar te servindo de má vontade. E ele vai falar assim, come, bebe, mas lá no íntimo ele vai estar falando assim, tô gastando dinheiro com essa peça aí comendo na minha mesa, né? Então a pessoa não tá te recebendo bem. E nós, por um outro lado, a gente tem que ter essa percepção de quando alguém não está nos recebendo bem e puxar ali o nosso carro. Porque muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes a gente está tarde na casa de uma pessoa e a gente fala, ai, deixa eu ir embora. Aí a pessoa, por educação, fala, nossa, não, vamos supor, você fala, ah, eu já vou embora. A pessoa fala, não, fica mais um pouco. Mas ela fala por educação, mas no íntimo ela não quer. Aí é muito, muito tarde, ah, nossa, mas é tão tarde, ah, então dorme aqui. Agora, quem é boazinha e fala, então fica mais um pouco, dorme aqui, também tem que se olhar na presença do Senhor. Porque nosso falar tem que ser um falar que, acima de tudo, seja um falar sincero. Porque se você tá com alguém que você não deseja na sua casa, você não vai insistir para a pessoa ficar. Tá? Então, tem os dois lados aí para ser observado. Nós temos a percepção de quando nós somos indesejados e também temos a percepção da outra pessoa que não sabe se posicionar. E aí se faz também, assim,
se aproveita porque a outra pessoa não sabe se posicionar. Já não aconteceu com você? De você estar com uma pessoa que você não vê a hora que ela vai embora, ou porque você está cansado, ou porque você não está bem, ou porque a pessoa veio sem te comunicar e aquele dia você está toda atrapalhada e você, por educação, você fica fazendo sala, mas no íntimo você não vê a hora daquela pessoa ir embora e você está tão cansada e você vai lá preparar um lanche, mas naquele dia você não está se sentindo bem e você lá no íntimo fica, ai, não vejo a hora que essa pessoa vai embora. Tá? Não é questão ali de inveja, mas aquele dia não tá um dia legal para você. Então, também a gente pode aplicar isso, tá? Agora vamos ver o versículo 8. Não, o versículo 9. Diz assim: não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Amadas, veja, muitas vezes a gente está numa roda que a conversa não tem nada a ver com os nossos valores, com o que a gente pensa, com a visão de mundo que a gente tem. E para que tentar falar do que você pensa, diz, não vai levar a lugar nenhum. Só vai causar discussão, só vai, assim, um querendo provar a opinião do outro. Agora, nós temos aqui, eu estou falando de um assunto. Agora, se for junto a filho, a esposo, a companheiro, pessoas que você tem que conviver, aí vocês têm que negociar e conversar mesmo, tá? Vamos para o versículo agora, 10. Eu acho esse versículo muito importante, que diz assim: não mude os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Porque até ontem eu falei isso. Aqui ele está dizendo, não aproveite das pessoas mais fracas. É isso que está dizendo. Não aproveite do pobre, não aproveite daquele que não tem como se defender, que nesse caso aqui é o órfão. Então, amados, hoje nós vivemos num mundo que, infelizmente, até a merenda escolar muitas vezes é usurpada, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas usurpam o direito do pobre, usurpam o direito das pessoas necessitadas. Mas veja, olha o que diz aqui, o versículo 11: porquanto o Redentor do direito dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Amados, veja, as pessoas que usurpam os pobres, até a pessoa que muitas vezes pode ser até da sua família, que muitas vezes começa a pegar no seu pé, te desprezar, começa realmente a não ter uma justificativa do que ela faz, ela deseja te prejudicar, e você é uma pessoa que ama o Senhor, saiba, essa pessoa Deus está vendo. E um dia ela vai prestar contas para o Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz assim, ó: o Redentor dos direitos é poderoso. Então, quantas vezes, muitas vezes numa empresa você é assediada por um chefe, ou assediada por alguém assim com autoridade, ou alguém com autoridade coloca um falso falar na sua vida, ou quer te prejudicar alguém da empresa, ou em algum lugar. Entrega a tua causa ao Senhor, porque muitas vezes as pessoas, por estarem num nível de autoridade maior, a gente tem dificuldade. Agora, veja só, não estou dizendo que a gente tem que aceitar nada disso, porque se é um assédio, nós temos que nos posicionar. Se é isso, nós temos que nos posicionar, muitas vezes até nos afastar daquele lugar. Mas olha, sabe que hoje eu vejo uma situação que eu fui assim, me senti muito mal naquelas situações, me sentia sem saber o que fazer, orava muito ao Senhor, e hoje eu vejo o Senhor honrando a minha causa. Hoje eu vejo o Senhor trabalhando fortemente nisso, mas assim, eu entreguei isso ao Senhor, eu não tinha como agir naquela situação, tá? Então, existem situações e situações, principalmente quando são situações familiares, e a gente fica muito ali envolvido, né? Então, lembre-se, não é que nós temos que nos submeter às injustiças, nada disso. Mas aqui tem momentos que, quando tem uma autoridade, vamos supor,
na família. Ali alguém, né, começa alguma coisa e você não tem como mostrar o outro lado. Sabe o que eu respondia? Eu respondia assim muitas vezes. Olha, uns constroem com palha, madeira e feno. Outros constroem com ouro, com prata e com pedras preciosas. O fogo vai provar. Então, hoje você pode estar falando isso e parece que você está correta, mas dá tempo ao tempo e você vai ver quem vai ser consumido e quem vai ser lapidado, porque o fogo também lapida o ouro, lapida as pedras preciosas. E Deus tem me honrado nesse aspecto. Eu não gosto dessa palavra Deus tem me honrado. Deus tem trabalhado nesse aspecto, sabe? De realmente... Por isso que a gente deve todo dia nos perguntar quais são os pilares que nós estamos constituindo a nossa vida. Pedra, palha, madeira e feno, o fogo vai consumir. O que é o fogo? O fogo são as situações que acontecem na nossa vida. Mas perceba, várias situações que aconteceram na sua vida, o que permaneceu? Isso que permaneceu geralmente é o nosso propósito, é o nosso valor, é o nosso caráter e essas coisas. Quando você começa a traçar uma linha de vários acontecimentos na sua vida, isso vai ficando mais claro, tá bom? Então, não vamos, olha, mexer com as pessoas que não têm como se defender, para Deus é muito sério, é muito sério. Aí nós estamos brincando com o próprio Senhor, porque Ele é o defensor dos fracos e dos oprimidos. Bom, vamos agora, aqui ó, vai falar, Provérbios fala muito sobre a disciplina da criança. E ele vai falar assim, ele é até muito enfático e a gente tem que rever isso. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precisa corrigi-la com vara. Ela não vai morrer por conta disso, tá? Castiga tu mesmo com a vara e assim livrará ela do inferno. Essa palavra a gente tem que ver com muito cuidado, com muito carinho. Lembrando que, antigamente, eles não tinham o conhecimento que o cérebro da criança é muito diferente do cérebro do adulto. Hoje nós sabemos que essa região do cérebro pré-frontal, as meninas tendem a desenvolver muitas vezes mais cedo, mas vai consolidar por volta de 22 a 25 anos, que é a parte de planejamento, decisão, é a parte de planejar o que vai acontecer das minhas atitudes que eu fizer hoje, tá? Então, eles tinham também como se a criança fosse um mini adulto. E hoje nós temos já, com todo esse conhecimento, saber que nós temos que educar nossos filhos de forma diferente. Contudo, nessa época, gente, aqui, geralmente, o que seria um filho que não obedecesse? Era um filho que ia para um caminho, assim, um caminho do mal, um caminho muitas vezes de roubo, um caminho a propriedade alheia, fazer dano à propriedade alheia. Não eram coisas corriqueiras que a gente fala no dia a dia. Eram coisas mais severas. Inclusive, se o filho depois não obedecesse, eles levavam o filho ao sacerdote. Então, eram coisas sérias, tá? Não eram coisas assim do dia a dia. Hoje nós sabemos o quê? Que existem várias formas de educar a criança. Contudo, o que nós percebemos é muita condescendência com as crianças. Porque realmente, a criança, bebê, principalmente criança abaixo de 5 anos, é uma graça. É muito fofa, traz alegria, né? Mas ela traz já dentro dela uma natureza da discórdia, uma natureza de querer o que ela quer, porque a criança, ela está num mundo onde ela sente que ela é o centro do mundo, ela tem dificuldade de dividir. Então, tudo isso nós mulheres temos que aprender como lidar com cada fase da criança para aprender, para ensinar, para colocar limite. Gente, uma criança que não passa por dificuldade vai ser um adulto com muitas vulnerabilidades, com baixíssima resiliência. Cada problema que vem, ele não vai conseguir suportar. Por que nós temos hoje os jovens que mudam de emprego, um emprego, outro emprego, outro emprego? Porque eles têm dificuldade com a resiliência. E vai ter mais ainda.
E ontem eu até comentei, né, que eu tomei o metrô. Nossa, mas eu fiquei, quase que eu me manifestei. Eu falei, não, eu vou criar em briga aqui, sabe? Apesar que quando aquela mulher entrou, colocou o filho no banco lá das pessoas idosas, né, ou com deficiência, e aquele senhorzinho entrou, aí, mesmo gente, jovens, tudo sentado, ninguém levantou. A senhora, a esposinha dele, sentou. Aí eu falei para ele, segura aqui no lugar que estava mais fácil para ele segurar. Mas sabe quando a pessoa tá tremendo, você vê que ele não tem força quase para segurar? Aí eu falei, tem lugar aqui. Aí ele olhou para ver o lugar. Só que o lugar que eu falei que tinha era o lugar onde estava o menininho. Aí eu falei, bati na mão, no ombro da mulher, falei, dá para você dar o lugar para ele? Mas aí o moço do lado que estava sentado deu. Que eu também achei errado, porque ali não era o lugar daquela criança. Então, o que a mãe estava ensinando? Que aquela criança tinha o direito de estar no lugar primeiro, que aquele banco não pertencia a ele. Ela deveria estar ensinando, olha, tá vendo esse banco, filho? Por que ele tem cor diferente dos outros? Você sabe? Não, mãe. Ah, porque esse aqui é para aquelas pessoas que estão ali naquela foto. Gente, todo momento é momento de ensinar nossos filhos. Todo momento é momento deles aprenderem. Quantas vezes a mãe, a avó dá tudo na mão pro neto ou pro filho e ele vai aprender que a vida no emprego vai ser assim, que a vida depois nos outros lugares vai ser assim, e não vai ser. Por isso que depois tem tanta dificuldade de relacionamento. Nós mulheres temos que realmente dar responsabilidade para eles desde pequenos. Eu tinha um mentor antigamente, hoje não mais. Você vê, a gente tem mentor também mediante o nosso crescimento, né? Que ele falava que o filhinho dele, ele trocava a fralda e lá rolava a fralda e falava, agora você joga no lixo. Ele falou, ele não conseguia trocar a fralda, mas no lixo ele já conseguia levar a fralda. Então, a gente tem que dar para cada fase da criança, porque depois eu não vou precisar de ficar de vara, depois eu não vou precisar toda hora, não vou ter tanto problema quando ele for adulto, né? Não é nós, mas ele mesmo, tadinho, em emprego, essas coisas, viu? Bom, você vê que Provérbios fala bastante disso, da vara da correção. Nós temos que olhar o contexto, olhar a época, olhar o conhecimento que eles tinham e olhar também que nós estamos num momento muito contrário, que é até muito, né? Bom, vamos ver agora, deixa eu ver as horas, tá. Então dá pra gente ver mais um versículo aqui. Olha, vamos para o versículo 17. Jamais inveje os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. É certo que sempre haverá um futuro e tua esperança não será aniquilada. Nós vivemos hoje num mundo de muita comparação, né, gente? Porque antes a gente não tinha muito, assim, pelo menos quando eu era pequena, quase todas as casas eram igual, a gente tinha quase as mesmas roupas, era tudo gente humilde. Não tinha muito com o que comparar, com o que olhar. Quando tinha uma casa melhor, uma família melhor, a gente já achava, né? Mas hoje tem uma diversidade muito grande. As redes sociais mostram muito, as pessoas só mostram quando elas estão legal, quando elas estão de férias, quando elas estão viajando, quando elas estão comendo bacana, quando estão numa apresentação, quando estão num show. E isso a gente vai imaginando, a vida daquela pessoa, e isso vai causando inveja no nosso coração. Quem já não teve inveja, gente? Quem já não teve? Mas sabe o que é interessante? Até ontem eu falei assim pro meu esposo, eu falei assim, me leva até o metrô. Eu moro bem próximo ao metrô, mas dá assim, como é subida, né? Dá uns 10 minutinhos. Falei, me leva até o metrô. Aí no caminho eu falei assim, olha, não faz isso, porque isso não vai dar certo e tal. Ele falou, com quem você tá falando? Eu falei, com o meu outro eu. Você não conversa com o seu outro eu? Ele falou, não. Eu falei, você não tem dois eu, um eu que muitas vezes fica assim, ó, não faz isso, não sei o que, olha o que você fez. Não sei vocês, mas nós temos que perceber esse diálogo interno nosso. Porque esse diálogo interno, ele vai nos mostrar, assim, nós vamos conversar conosco. Então, não sei se vocês praticam isso.
Deixa eu voltar aqui no versículo, que eu fui contar essa história, me perdi. Pera só um pouquinho. Ah, tá. Jamais inveje o pecador em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. Então, por que eu toquei nesse exemplo ontem que aconteceu junto ao meu esposo? Por quê? Porque, na realidade, quando você perceber que vem no teu coração um pingo de inveja, é por isso que quando a gente cada vez mais vai nos autoconhecendo, nós vamos percebendo o que vai acontecendo no nosso coração, quais as falas secundárias que acontecem em nós. E aí nós podemos conversar conosco. Então, se vem a inveja, você olha para uma determinada coisa, você tem, puxa, que eu gostaria de ter, e não sei o que lá. Porque inveja, gente, também tem uma coisa. Dependendo da inveja, eu também fico com... Eu queria que aquela pessoa não tivesse, e eu sim, tá? Ou eu fico olhando as redes sociais e fico cobiçando, aí eu tenho desejo de ter também. Então, eu tenho que começar a conversar com o meu eu. Falar assim, olha, eu tô percebendo que você tá com inveja disso, daquilo outro. Então, saiba que nós temos, se nós olharmos para o que nós temos e começarmos a agradecer, gente, a inveja sai correndo. É uma coisa, se a gente começar a contemplar a beleza da vida, da natureza, a beleza das mínimas coisas, a inveja sai correndo. Então, você pode ir conversando com o seu outro eu, colocando alternativa para eles, fazendo ele lembrar das coisas saudáveis que tem na tua vida. Só que para isso nós temos que começar a ter percepção dessa conversa interior, né? Agora vamos para o versículo, deixa eu ver, versículo 19. Ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige teu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida. Portanto, os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapo. Olha só, gente. E nós vamos ver também, eu não vou ler porque é grande, e nós já estamos até adiantado no horário, do versículo 29 do Provérbios 23, do versículo 29 ao versículo 35, depois leiam, vai falar também sobre as pessoas que bebem, que ficam entorpecidas, porque a bebida, ela inibe essa parte do cérebro pré-frontal, que é a parte do cérebro de decisão, de apurar as situações, de perceber o que acontece. Então, a bebida, ela tira toda a parte de consciência. Aí a pessoa vai trazendo várias palavras do inconsciente e ela ali vai trazendo coisas que depois ela não lembra e tira totalmente a desinibição. Muitas pessoas tímidas usam até bebida para isso. E quando tira a desinibição, a pessoa não tem medo de morrer, a pessoa não tem medo de entrar em briga, a pessoa não tem medo de ir em lugares perigosos, a pessoa se expõe a perigos enormes. E aqui está falando sobre isso, fala assim, que a pessoa fica entorpecida e faz tolices. Por isso que, muitas vezes, a gente, vamos supor, você vai beber um vinho, você pega um cálice de vinho, uma taça de vinho, e fala, eu vou, o quê? Ter o prazer nessa taça de vinho, e é uma taça de vinho. E saborear. Só que nós vivemos num mundo onde nós estamos tão estressados, onde é tanta correria, que muitas vezes, hoje é sexta-feira, né, que o pessoal fala, sextou. E aí as pessoas falam, eu vou relaxar hoje, eu vou beber, as mulheres muitas vezes vão comer doce, né? E aí a gente sai da medida. E esse sair da medida vai nos levar depois, com o tempo, a uma dependência. Então, quando eu percebo que eu tenho facilidade de sair da medida, eu tenho que procurar ajuda, gente. Porque se eu não sair da medida na bebida, eu vou para um outro lugar. E muitas vezes tem a ver com ansiedade, tem a ver com estresse, tem a ver com a correria, tem a ver com bloqueios emocionais, tem a ver com feridas emocionais. E a gente tem que tratar. Amados, todos nós temos problemas. Puxa, nós vivemos numa geração
com tantos problemas, nossos pais tiveram, passaram para nós estamos passando para os nossos filhos, e aí vai. Então, hoje, a terapia não é mais para pessoas que têm problema mental, não, é para nós termos mais qualidade de vida. É para nós termos mais paz interior, é para nós sabermos nos relacionar conosco, com os outros, com Deus. A terapia é algo para nós termos qualidade de vida. Jesus falou que nos deixou o que? Vida e vida em abundância, mas dá para contar nos dedos as pessoas que falam que tem vida em abundância. Por quê? Falta qualidade, e a qualidade vem com uma alma desenvolvida, né? Provérbios nos ajuda nisso. Então, olha, depois vocês podem ver do versículo 29 até o final, vai falar só sobre a parte do alcoolismo, tá? E vai falar, inclusive, que feriram ele, machucaram ele, e ele nada sentiu, porque ele estava embriagado. E aí, depois que ele fica bom, ele não consegue, ele não vê a hora de beber novamente, se entorpecer novamente. A bebida, ela é um anestésico emocional. Se busca anestesiar as dores da vida desde o útero materno, por meio de bebidas, por meio de comidas, por meio da glutonaria, tá? Por meio dos prazeres exagerados. Dentro da psicanálise se fala que são anestésicos. E vamos para o nosso último aqui versículo. Diz assim: ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe quando for idosa. Olha, gente, aqui muitas vezes a gente fala, puxa, mas meu pai eu nem conheço, meu pai não tinha boa índole. Mas lembra, hoje nós temos um DNA divino, que é o DNA de Deus. Então nós temos que inclinar o nosso ouvido para saber o que Deus tem para falar para nós. E olha o que diz nesse mesmo contexto, diz assim: compra a verdade, compra a sabedoria, compra a disciplina, compra a inteligência e não as venda por preço algum. Gente, sabedoria, verdade, sabedoria, disciplina, inteligência, não é assim que se obtém. É algo comprado com o tempo, é algo comprado, é a disposição do nosso tempo, é o labor do nosso recurso financeiro. Puxa, gente, eu já perdi as contas de tantas formações que eu fiz, fora a parte de graduação, pós-graduação, mestrado. Esse ano mesmo, estou fazendo pós-graduação, estou fazendo 2 cursos. Então, é dinheiro, é um investimento alto. Então, tudo isso é o quê? Para cada dia crescer mais, porque a gente tem que comprar, tem que haver uma disposição, uma disciplina, um querer. As coisas não acontecem assim. Como eu tenho falado, muitas vezes o cristão ele só quer orar e quer que um passe de mágica acontece as coisas. Não é assim, sabe? Não é. Eu tenho me esforçado para ir para academia todo dia. Gente, eu não sou daquelas que curte academia, que gosta de academia, mas eu sei que até o resto da minha vida eu vou ter que exercitar o meu corpo se eu quiser ter uma longevidade, uma qualidade de vida aqui nos meus dias que me restam. Então é algo necessário. Então tem coisas que eu tenho que ter disciplina para poder colher sabedoria. Eu tenho que ter disciplina, conhecimento para poder colher sabedoria. Então, eu tenho semente da disciplina, a semente de ir na academia para colher uma saúde, para colher um corpo saudável. Então, tudo nesse mundo, nessa matéria que nós estamos, tudo é a base realmente de disciplina. Tudo é a base de nós nos colocarmos. E cuidado, muitas vezes fica aquela ânsia de trabalhar tanto, dinheiro, e não cuida da saúde. Aí muitas vezes o dinheiro não vem e também a saúde vai embora. Então nós temos que casar as coisas, ter sabedoria para isso. E assim nós terminamos hoje lembrando que nós estamos nos 30 provérbios dos sábios. Esses 30 provérbios dos sábios foi ali que Salomão solicitou que compilasse os provérbios daquela época, principalmente os provérbios do Egito. E nós vamos terminar esses 30 provérbios aqui no capítulo, provavelmente 25 a gente está terminando. Mas nós vamos agora para a nossa oração e só quero lembrar vocês
que essas lives ficam gravadas aqui e também vão lá para o YouTube. E eu peço para vocês, depois que ficar gravado aqui, vem, dá um like, faz um comentário, isso ajuda que o Instagram mostra para outras pessoas e lá também no YouTube também. E lembrando que nós temos a comunidade Mulheres Transformadas para Transformar e você pode vir fazer parte conosco, ficar bem próxima, que tem muito mais conteúdo e aí nós vamos ter conteúdo de realmente de trabalhar a nossa alma, trabalhar esses bloqueios, traumas, feridas emocionais e ter relacionamentos saudáveis e qualidade de vida e uma longevidade maravilhosa em Cristo Jesus. Vamos orar, amadas? Ó Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, é sempre tão rico, Pai, porque tem lugares que é proibido a Tua palavra, é proibido falar em rede social, é proibido ter uma Bíblia em casa e nós temos esse acesso. Nós não sabemos até quando, mas nós queremos aproveitar essa oportunidade. E nós queremos aprender essas palavras sábias, Senhor. Nós também olhamos o contexto antes e o contexto aqui. E nós queremos colocar também o contexto da nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, nos dê um coração de comprar a verdade, nos dê um coração de comprar a disciplina, a inteligência, de comprar realmente, não vender por nada, não negociar os nossos valores, não negociar os nossos princípios. Senhor, também nos dê temperança para sabermos trabalho e descanso, para sabermos nos aproximar e ter mais intimidade contigo. Senhor, nós queremos crescer a cada dia na Tua presença. Pai amado, esteja com cada um que está aqui, com cada um que vai ouvir, Pai, que possamos descansar em Ti, que possam agora também, cada um que esteve aqui, olhar novamente aqui esses versículos, para que eles comecem a fazer partes e fiquem cravados no coração de cada um e no meu também, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te rendemos toda a honra, glória e louvor. Amém.